Seja bem-vindo ao Jornada Cast, o seu podcast de tecnologia preferido. Bom, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao Jornada Cast, esse podcast ou videocast, se você está nos vendo aqui no Spotify e no YouTube também. Meu nome é Maicon, eu sou host do podcast e hoje a gente está aqui com uma fera, ele que já foi meu gerente, um amigo muito top meu, a gente jogava bola junto, muita canelada já me deu também, o Diego Hagstrom, ele é Software Developer Manager 3 na Amazon, ele é formado em sistemas para internet, ele tem MBA em gestão de negócios e pós-MBA em gestão de inovação, ele tem 20 anos de experiência na área de tecnologia, já trabalhou em 5 empresas e mais de 40 projetos. Ele tem 4 certificações de Agile, sendo 2 de Scrum Master, uma de PO e uma de Scrum Escalado. Ele tem uma certificação de mentoria e muitos cursos da Udemy para se atualizar na área de tecnologia. Diego, seja bem-vindo ao Jornada Cast. Que moral, hein? Pode contratar, hein? Mas esse negócio da canelada não é verdade. Não é verdade. Ele não é verdade, não é verdade. Ele joga bem, o Diego joga bem. Não, eu ia dizer que tu jogava mais, era no meu time, né? Não contra. É verdade, eu ficava no time dele porque eu sabia que o cara era fera, né, cara? Como é que ia jogar? Tá bom. Seja bem-vindo. Bom, estamos direto de Vancouver, é isso, Diego? Isso aí. Aí, Vancouver, ó. Por isso horário até o do horário. Pacífico, 7h33, sol lá fora, é isso aí. E aqui tá de noite, é 23h33 e vambora. Bom, Diego. Desculpa aí. Capaz, é um prazer conversar com você, independente da hora. É sempre muito aprendizado que a gente tem aqui. E a primeira pergunta, pra gente iniciar essa conversa, essa jornada, eu gostaria de te perguntar como que tudo começou na área de tecnologia, como que você, não só na área de tecnologia, mas seu gosto por inovar, pela tecnologia em si, como que começou essa história com a área? Acho que indo um pouco mais longe aí, eu sempre fui meio, desculpa aí, mas sempre me achei meio nerd aí, eu sempre fui o cara do videogame, e tive Atari, Turbo Game, que era equivalente ao Nintendo 8-bit, Super Nintendo, enfim, depois todos os Playstations, e sempre curti, que envolvia tecnologia e eletrônica, inicialmente eletrônica, né? E aí, meus primeiros empregos antes da TI, eu trabalhei numa fábrica de alarmes e residenciais automotivos, principalmente automotivos, e eu tinha muito interesse em seguir na área de eletrônica, né? Queria fazer um técnico em eletrônica no Parobé e depois engenharia elétrica e tal. E me lembro que tudo começou quando meu pai, seu Luiz Fernando Hagstrom, pegou um panfleto numa sinaleira em Canoas sobre um curso técnico de informática no La Salle. E eu lembro que ele chegou em casa, entregou o panfleto para mim e disse: eletrônica é legal, mas tu não vai ganhar tanto dinheiro quanto na TI. Se eu fosse tu, fazia técnico em informática, não em eletrônica. E o meu irmão mais velho já trabalhava com informática, né? Ele sempre foi da área de infraestrutura, trabalha com TI já há muito tempo. Tinha uma certa admiração também por TI. E aí juntou um pouco do meu irmão, muito do conselho do meu pai, me deixou pensativo, acabei me inscrevendo no curso técnico de informática do La Salle, e aí com o técnico eu acabei entrando em um estágio eu fui pro técnico achando que eu ia consertar computador, porque para ligar com a eletrônica, né, eu queria, né, montar computador, puxar desmontar computador, puxar fio, mexer com a internet. Isso aí, queria ir para infra e tal, porque era o mais parecido com a eletrônica, né? E eu não sabia, mas o curso, eu não sabia, enfim, não dei muita ênfase ao fato de que o curso tinha ênfase em programação. Uhum. E lá teve cadeiras já de Turbo Pascal, depois 2 cadeiras de Turbo Pascal, massa. Depois Delphi, né, porque a base do Delphi é Pascal, teve PHP, teve SQL com MySQL, HTML, CSS, JavaScript.
e também cadeiras de manutenção de computador, redes e tudo mais. E de modelagem de dados e tal, de algoritmos. E eu senti muita facilidade no desenvolvimento, sempre tive relativa facilidade nessas cadeiras, eu via muita gente sofrendo nessas cadeiras, e para mim parecia assim, tinha lógica. Tinha lógica. Enxergava a lógica naturalmente. Tinha facilidade com lógica. Eu não sei se é alguma coisa da área, tu falou, né, no começo que essa questão de jogar, de gostar de jogar, de ser nerd e tal. Eu acho que isso RPG, aí, cara, isso aí é uma eu gostava de RPG, né? de jogo de puzzle e de descobrir como, né, ir adiante. Eu lembro que eu tinha 10, 11 anos, eu jogava videogame, jogava Zelda no Super Nintendo com dicionário de inglês para traduzir os diálogos para descobrir o que eu tinha que fazer e ir adiante. Caraca, velho. Então, meu, que massa. Zelda era um jogo muito, nossa, um jogo enigmático, né? Enfim, e aí acabei indo para o lado do desenvolvimento, consegui um estágio, primeiro estágio em TI não era desenvolvimento, eu tinha um pedacinho de desenvolvimento, que era manter atualizada a intranet da Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Porto Alegre, que era uma intranet estática, eles não tinham um sistema de gestão de conteúdo, um CMS na época, né? Então eu meio que era o CMS, né? O pessoal abria a chamada, eu colocava o ombro e eu atualizava os conteúdos. Mas arrumava, sei lá, rodava antivírus, instalava programas nos computadores, o pessoal abria chamada para tudo que pertence ao helpdesk. CMS era o e-mail e tu que era a fila de prioridade. É isso aí, os jobs eram... Mas deixa eu te falar, e a eletrônica, assim, naquela época, tipo, tu já tinha, aí tu já não... Teve uma questão, eu não vou mentir, mas eu fiz a prova de seleção do técnico. Tu fez. E eu não passei, eu não fui selecionado. Se eu tivesse acertado uma questão a mais, eu teria entrado. E eu fiquei muito bravo, porque, sei lá, eram 30 questões, eu acertei 22, se tivesse acertado 23, uma coisa assim, eu teria sido selecionado. É um técnico, como se fosse a URGS do técnico, né? Então não pagava e tudo mais. E aí eu pensei, não vou botar um ano da minha vida sem estar estudando, né? Porque eu planejei estudar esse ano. E aí tu tinha que idade, Diego? Eu acho que uns 18 anos, né? Porque eu me formei no segundo grau com 17, né? Eu já tinha trabalhado dos 14 aos 17 num estacionamento La Salle, e ganhava R$210. Eu me lembro que eu ficava com R$100 e dava 110 pro meu pai para ajudar em casa. Caramba! E eu sonhava que um dia eu vou estudar aqui, né? Um dia eu vou ter condições de estudar aqui. E aí eu acabei não passando no técnico, mas eu já estava trabalhando, tinha saído, quando eu terminei o segundo grau, eu saí do estacionamento e fui para a fábrica de alarme. O salário era mais, era R$450, R$500, alguma coisa assim, era um pouco mais, não me recordo aqui, mas era bem mais que o estacionamento. E era o suficiente para eu mesmo pagar o curso técnico, né? O curso era, sei lá, R$200, R$300 a prestação, era mais do que 50%, 60% do meu salário, mas eu queria investir em mim, importante, né? Buscava uma vida melhor, minha família era bastante humilde e tal, e eu queria, né, crescer na vida, né? E adiante. E aí eu fiz o técnico, e no técnico eu já troquei. Um dos motivadores foi, não passei. Aí eu ainda cogitei fazer um técnico pago em eletrônica, né? Só que aí que tinha na época tinha algumas opções pagas, né? Acho que tinha inclusive no Cristo Redentor em Canoas, um colégio da Ubra. Mas aí eu segui o conselho do meu pai e eu fiz o técnico em informática primeiro, né? Numa sala em Niterói, em Canoas. E aí eu terminei o técnico e aí consegui um emprego melhor, né? Aí eu consegui um estágio na Focaliza Informática e Marketing, saí da prefeitura e lá eu trabalhava. Então assim, eu sempre tive um pouco de atendimento ao público e eu acho que isso ajudou muito na minha carreira. No estacionamento eu atendia pessoas, né? E é um pouco diferente porque o estacionamento ele lotava todo dia na hora da aula e às vezes o pessoal muita chegava gente. mesmo exaltado porque estava atrasado e queria que achasse um lugar, então tinha que ser um pouco criativo e às vezes inventar uns lugares que não existiam para ajudar algumas pessoas, então ali já começou um pouco disso. Depois na fábrica de alarmes eu trabalhava no estoque, no almoxarifado, então eu também
fazia compras de Tu componentes brincava eletrônicos. de quebra-cabeça lá no estacionamento. Um carro Então, encaixa aqui, outro quebra-cabeça, aqui, pá. isso, Caramba, cara. isso. Desde lá, E, atendendo o público e resolvendo o problema. e aí nós alarmes também ajudava muito, sim, tinha umas questões de tinha um sistema para ajudar, mas tinha que ter uma noção de quanto saía de cada componente por mês para ajudar o setor de compras a comprar nem de mais nem de menos para manter o giro da fábrica. E aí dali, quando eu fui para a Focaliza, na prefeitura também atendia chamada, então também atendia o público. E quando eu fui para a Focaliza, eu fui para desenvolver um sistema. A Focaliza, ela era uma empresa de marketing, mas o dono da Focaliza, ele e a esposa tinham outros 2 negócios. A esposa era dona da Bardot Fashion, era uma loja de moda feminina que tinha na época no Shopping Guatemi, no Shopping Bourbon Country e algumas outros lugares em Porto Alegre. Eles tinham acho que umas 4, 5, 6 lojas. E ele tinha uma loja também que era Frame House, que era uma loja de arquitetura. Então tinha vários artigos de decoração para casa e tal. E ele tinha a Focaliza, empresa de informática e marketing, e dentro da Focaliza ele queria desenvolver um sistema que ia funcionar como se fosse um sistema de PDV para as lojas, né? Quase um PDV, né? Não digo PDV porque eu não fiz a impressão fiscal de notas, mas tinha todo o controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, cadastro de funcionários, comissão de vendedores, e a tela de venda em si, né, produtos, subprodutos, compras, módulo de compras, e a tela principal era a tela de vendas para as vendedoras preencherem a venda, como se fosse um carrinho de compra, né, e um checkout, e esse checkout ele imprimia a ordem de compra, ele imprimia um pedidinho, só não tinha impressão fiscal, era o que faltava, né. Caramba! Na verdade, isso foi tudo construído do zero. E aí tinha um analista e um desenvolvedor, que era eu, e aí no caso era desenvolvedor back, front, fazia teste, era tudo. fazia teste, atendia telefone das vendedoras quando alguma coisa não estava funcionando, ia nas lojas treinar as vendedoras, então era como as lojas, horário de shopping das 10 da manhã às 10 da noite, o telefone tocava às vezes em horários alternativos para tentar ajudar. Na época não tinha conexão remota, não tinha nenhum, não usava nada para dar para conectar remoto na máquina e ver o que estava acontecendo, né? Nenhum TeamViewer a gente usava. Não tinha nem TeamViewer, nada, né? Acho que 2002, sei lá, 2003. E aí, sim, tentava guiar por voz ali o que fazer para os vendedores. Vai lá, clica aqui nessa tela aqui, vai aqui, nossa, isso, me diz o que está acontecendo, explica. Então, assim, eu aprendi também bastante ali com contato com o público, empatia com o cliente, entender o lado do cliente, entender o lado do dono da loja ali. Foi uma escola para você essa? Foi uma escola, mas era uma empresa pequena, composto por 2 pessoas, um analista barra gerente de projeto e um desenvolvedor que faz tudo, né? Eu queria, e era estágio, né? Na época eu ganhava R$800. Que massa. E aí com esse estágio eu consegui começar a fazer faculdade de ciência da computação no Assari, lá em tecnólogo em sistemas para internet. Na verdade eu comecei o ciência para computação, fiz acho que um semestre, e aí eu troquei para o tecnólogo porque eu queria terminar mais rápido, né? Eu nunca consegui fazer todas as cadeiras por não ter grana para isso, e eu queria acelerar a formação e acabei migrando para o tecnólogo para formar logo, e a ideia até depois era completar a ciência da computação, mas acabei não fazendo isso, fiquei no tecnólogo, e aí eu fui fazer outras coisas, né? Eu fiz o MBA em gestão de negócio. Nossa, que doido, olha só, você teve uma visão bem estratégica, né? Cara, eu preciso acabar mais rápido a graduação logo e fazer da forma certa, né? Ter todas as cadeiras ali e tal. Sim. E a grana apertou e você, cara, vambora, vamos fazer o que dá agora. Mas não parei. Cara, muito legal, cara. Decisão top. E depois demais. eu me lembro que eu tive que tomar a decisão se eu voltava para concluir ciência da computação ou se eu faria outra coisa, né? E eu lembro que na época teria um peso importante concluir a faculdade de ciência da computação se eu fosse fazer um mestrado ou um doutorado, se eu fosse tentar morar fora. Pontuaria mais nos programas de imigração se eu tivesse um bacharelado, né?
Mas aí eu acabei optando eu achei que iria entregar mais resultado para minha carreira fazer os MBAs, né? Aí eu acabei fazendo MBA em gestão de negócio e TI, porque eu já estava começando a atuar como gerente na CWI, e depois acabei optando em fazer pós-MBA em gestão da inovação, né? Legal. Porque eu também já estava tentando ajudar a CWI em áreas de inovação, em design thinking e algumas coisas nesse sentido. E, enfim, voltando lá, né, para Focaliza, eu acabei aí procurando emprego CLT, né, para eu ter meu primeiro emprego CLT na área de TI, e eu fui para Henrique Stefani, que era uma E transportadora. não te contrataram depois de todo esse rolê aí da... Não, porque a empresa lá não tinha condições, era uma super pequena, de E nem tinha garagem, área de TI, né? Então... Não tinha área de TI, era uma sala dentro da Frame House. Você conseguiu, tipo, meio que participar de uma startup, se for ver, né? Tipo, era nos uma... dias de hoje, Era uma... Mas foi super positivo, porque na época eu consegui ir para Henrique Stefani, que era uma empresa, aí eu fui ganhar, acho que, R$1.200, R$1.400 CLT na Henrique Stefani, já mais um salto. E eu indiquei um dos meus melhores amigos na época da faculdade no La Salle, o Rodrigo, apelido de índio, né? Todo mundo chamava ele de índio. Rodrigo Reis. Hoje ele mora se não me falha a memória, ele está morando em Portugal, né? Massa. Eu lembro que ele estava morando em Portugal, aí andou por aqui de novo, não sei se ele voltou para lá, sei que ele está morando fora. E aí eu indiquei ele para ficar no meu lugar, né? E aí ele também foi ele também era um cara que entrou no La Salle, também foi para a infra, queria ir para o desenvolvimento. Eu estava muito na cara que era um cara que tinha muita lógica, que ia mandar muito bem no desenvolvimento, e aí foi um jeito. Eu saí e apresentei um cara que eu tinha certeza que ia dar conta do recado, ia ficar no meu lugar, ia seguir, né? Então a gente acabou se falando muitas vezes ainda, ele me ligava muitas vezes para consertar um bug aí, alguma coisa. Não me critica, não me critica. Não me critica. Mexer nos meus códigos agora. Não mexe nos meus códigos aqui, não. Tudo tem um motivo para ser. Legal, nossa. Que massa, né, cara? Olha só isso. Incrível. Aí na Henrique Stefani, eu fiquei 2 anos na Henrique Stefani, eu era uma espécie de analista desenvolvedor. E o único cargo que aprendi muito lá, eu dava suporte ao RP. Então, todas as atualizações do RP, eles estavam migrando um RP de COBOL para Delphi, comprando um produto de uma empresa de RP vertical de São Paulo. E lá eu aprendi muito sobre RP. Eu fui para São Paulo fazer treinamento na empresa. Eu viajava para dar treinamento nas filiais. Henrique Stefani é uma transportadora de carga líquida, então eles transportam para a Shell, para a Petrobras, e aí tem filial em vários lugares do Brasil onde tem pelo menos centro de distribuição. Da Shell, da Ipiranga. Então tem em Biguaçu, em Santa Catarina, em Maringá, no Paraná, Cubatão, em São Paulo. Nossa, enfim. Das grandes capitais tem quase todos os lugares. Tem no Nordeste. Você viajou também, o Brasil inteiro. Aí eu viajava para treinar usuários no novo sistema. E eu atendia ligação também, sempre que alguém tinha algum problema, eu ajudava a resolver, era o suporte, um helpdesk do RP. O que era bug eu reportava para o fabricante, eles corrigiam, eu aplicava as atualizações. Não tinha integração contínua na época, eram os executáveis, mandava os executáveis. O EXE mandava o executável e já era. Eu atualizava nos diretórios dos servidores os executáveis, os RPT dos Crystal Report lá. Nossa! E rodava os scripts, fazia backup do banco, rodava os scripts, era um banco Oracle daí. E além disso, eles tinham um módulo para fazer relatórios, né? Para o próprio cliente fazer seus próprios relatórios, que a maioria era um RP, então tinha contabilidade, ativo, imobilizado, fiscal, estoque, compras, contas a pagar, contas a receber. Nossa, muita coisa. Ativo, imobilizado. O RP tem... todo o módulo operacional de cargas. Como uma transportadora, tinha módulo de pneus, módulo de oficina, né? E a Henrique Stefani tinha a própria oficina dentro de casa, então o estoque era como se fosse um estoque de uma autopeças e a oficina era para as ordens de serviço. Tinha módulo de lavagem. Aí tu descobre coisas muito loucas. Porque uma transportadora de carga líquida, ela transporta combustível e tudo quanto é produto que tu pode imaginar do polo petroquímico de Triunfo e tudo mais. E aí existe uma tabela de depara entre se o caminhão estava carregando produto X e agora vai carregar produto Y, a lavagem que deve ser feita é a Z.
Ah, E tem aí tudo são porque é outro tipo de porque não produto. pode contaminar, porque pode explodir, tem uma série de reações químicas que pode acontecer dependendo do deparo do produto, Sim. que tem que controlar Nossa, no imagina bit, né, errar um bit, sistemicamente, errar um if ali já explode um era. tanque. Inclusive, Nossa, em uma vez, risco. teve um cara soldando Um uma tanque? carreta da Henrique Stefani, um tanque, um caminhão-tanque, e o tempo de espera após lavagem não foi o adequado, e quando o cara foi soldar, explodiu o tanque. O cara se Nossa. feriu gravemente e os vidros da estação Petrobras do metrô quebraram por causa, aí sei que Stefania ali em frente à estação, por causa do Uhum. barulho, a onda de choque deu da explosão do Do tanque, né? tanque. Porque o controle não foi adequado, o tempo pós-lavagem ali não foi respeitado. Então, Caramba, essa meu história é Deus. antiga, mas, enfim, tem um universo. É que é Tudo na muita TI, coisa, né? tudo na TI tem um universo que as pessoas desconhecem. Por trás daquele botãozinho ali tem um universo que você não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas tem um universo ali. Né? Então, enfim, aprendi muito lá sobre RP, sobre transportes. Fiz muito relatório, né? O contador era meu melhor amigo, vamos dizer assim, porque o cara, Mas você tudo que o aprendeu cara muito queria de sobre o fiscal relatório, também. Aprendeu muito tudo que o sobre a parte contador fiscal. queria de visão diferente, o financeiro queria de visão diferente, o financeiro e a contabilidade, os dois setores que mais me procuravam para pedir relatórios diferentes. E E aí você. eu escrevia a query, colocava dentro do gerador, e aí ele fazia um scaffolding ali, gerava uma tela de filtros que preenchia e ele gerava um PDF com o resultado. Depois eles pagavam almoço e café pra você. É isso aí. E lá na Henrique Stefani, também, eu acabei fazendo dentro de casa a intranet em PHP também. Pô, Né, que massa! vários Uau! bacalhaus, assim, sisteminhas para fazer conversão de dados do Giroto, que era o sistema em COBOL, para dentro do RP. Então, eu fazia umas telinhas para o pessoal selecionar um arquivo texto num diretório lá do RP antigo, preenche uns campos, uns filtros, clica num botão, magicamente converte os dados e importa para dentro do banco Oracle. Quem mais me pedia esse tipo de coisa também era o financeiro e a contabilidade. Caramba, que massa! Porque Então, fazendo à mão também era, de certo, era bastante trabalhoso, né? sim, Então eles sim, pediam sim, pra sim. fazer. Com Então, certeza, tipo. aprendi muito, resolvi muito pepino, de novo, muito próximo do usuário, muito próximo do negócio, né, muita empatia pelo usuário, muito sentimento de dono, muito, né, colocando o cliente no centro sempre, né, então acho que muito disso já veio dessa base. Só que aí, 2 anos lá, qual é o único cargo que eu tinha para avançar? Gerente TI. Na época, Sócio da empresa. e o gerente de TI era muito mais focado em infra do que outra coisa. Eu era o cara de sistemas e o resto era helpdesk, infra, rede, segurança. Eu era uma ilha de sistemas ali dentro, né? Nossa. E aí eu resolvi procurar uma empresa. Aí pesquisei aí as maiores empresas de E aí, mas desenvolvimento de software na região. antes de entrar nessa história aí, eu queria te perguntar como é que era a tua rotina de trabalho, assim, antes disso. Como é que era? Tipo assim, você trabalhava muito até tarde? Como é que era, assim, a sua vida? Cara, nessa época eu estava estudando ainda, né? Então eu trabalhava ali, o horário da Stefania era um pouco diferente, que é um horário mais de indústria, então ele era das 7h30 às 5h30, né? Eu tinha refeitório no local, então comia lá, né? Fui comprar meu primeiro carro lá na Stefani. Tem um hábito da Stefani que me mantém até hoje. Eu comprei meu primeiro carro, um Fiesta Street 95, né, Que massa. branco. E na Stefani tu era obrigado a estacionar de ré, sempre. As vagas eram paralelas ali, né? E tu tinha que sair de ré, porque em caso de emergência, era mais fácil para sair, não precisava manobrar para sair. Manobrava para entrar, para sair não, porque se tiver numa emergência as pessoas evacuam mais rápido. Eu tenho esse hábito até hoje, de estacionar de ré, Caramba. sempre. E aí você para sempre de ré no... Eu tenho um hábito da empresa de estacionamento até hoje, quase que a primeira coisa que eu olho quando eu olho para um carro é a placa. As Sério? coisas vão ficando, né? Caramba. Exatamente. Você olha a placa pra saber de onde o carro é?
Para ver a placa, porque é o hábito que eu tinha, que na época que eu trabalhava lá, eu olhava a placa e eu anotava. Sim, entendi. Depois o meu emprego morreu, porque aí automatizaram e hoje todo estacionamento tem uma cancela eletrônica, né? Sim. A maioria deles tem. Mas eu tinha que anotar na mão, entregar um ticket ali com a placa e a hora que a pessoa entrou, e quando a pessoa saía, a hora que a pessoa saiu e cobrar, né? Eu tenho o hábito até hoje de olhar a placa, né? O Caramba, hábito olha dos só. alarmes, eu entro numa casa, já olho aqui onde é que tá o infra. Onde está o Entro num alarme? carro, tem um infra aqui também. Não tem. Os hábitos não morrem. Não, é legal. E aí eu estudava de noite na Salle, né? Então, respeitava muito o horário na indústria, não tinha muito hora extra, no máximo quando eu tinha alguma migração. As primeiras vezes que eu virei à noite trabalhando foi no Henrique Stefani, mas sempre nunca corretivo, sempre preventivo, né? Sempre estou forçando. A gente já teve alguns pepinos que precisou refazer servidores, né? Não teve corretivo também. Sim. Mais preventivo, mas teve alguns corretivos. De virar à noite, reinstalando o servidor, reinstalando o sistema, testando tudo de novo. Né? E sempre foi muito divertido, porque tinha uma equipe sensacional lá. Tem pessoas dessa equipe que são próximas até hoje aqui. Que massa. Enfim, tem. Foi divertido, então. Até hoje. Foi divertido, me diverti bastante, conheci gente muito bacana, né? Acho que isso é muito rico quando a gente trabalha perto das pessoas também, né? Na TI, mas perto das pessoas. Não vou citar nomes aqui, porque certamente vou esquecer de alguém aí. A lista é grande, a lista é grande. A lista é grande. Legal. Mas não. Eu passei a trabalhar um pouco mais pesado quando eu entrei na empresa seguinte, que foi na CWI, e não tanto pela CWI no primeiro ano, nos primeiros anos. Eu comecei a procurar uma empresa que fosse do segmento de TI, que fosse uma fábrica de software, que eu tivesse a possibilidade de crescer, de entrar como desenvolvedor e, enfim, fazer carreira, e essa empresa foi a CWI. Na época, olhei várias, né? Meta, Stefanini, na época, Advanced IT, na época também, eram os nomes mais comuns da época. Acabei escolhendo a CWI para focar e tentar entrar, e eu fiz acho que umas 3 entrevistas na CWI, até que eu lembro que eu entrei no polo, lá no prédio 5 da CWI, vi aquele chão xadrez, aquela escadaria, e olhei, nossa, que lugar sensacional, o prédio era novo, né? Eu vou trabalhar aqui um dia. Né? Que massa. E aí fui insistir, né? Eu acho que já vi nos teus vídeos tu falando sobre isso, de quando quer alguma coisa, não desiste, vai lá que uma hora vai acontecer. Com certeza. E isso também foi. Você visualizou, né? Tem muito dessa tônica. Visualizei, minha vida tem muito dessa tônica. E a primeira entrevista que eu fiz na CWI foi para uma vaga de na infra, né? Mas aí não entrei. E depois já foi para desenvolvimento, e aí eu entrei. Eu fiz uma vaga para trabalhar como desenvolvedor Java no projeto da Fubra, na época, né? Era um RP que eles estavam construindo do zero também. Não fui selecionado porque eu não tinha experiência profissional, praticamente nada com Java. Tinha uma pequena experiência com Java no Henrique Stefani. O forte da minha experiência era o PHP. E era um PHP em primeiro, um Delphi em segundo, um Java em terceiro. Eu acabei entrando com PHP porque era uma linguagem, uma linguagem PHP, ASP na época, eram linguagens de entrada, linguagens que tinham uma certa demanda, mas que era difícil de ter uma carreira em cima delas longeva, né? Na época. .NET e Java eram as linguagens que tinham carreiras mais longas, proporcionavam carreiras mais longevas na época. E aí eu acabei tentando migrar para o Java, fiz um curso na Alphamídia lá, caríssimo na época, uma formação bem extensa. Eu tranquei a faculdade por um semestre para fazer esse curso, porque eu achei que... e depois voltei, porque era o custo de um semestre inteiro na faculdade. O curso de 3 cadeiras, um semestre inteiro na faculdade, 3 cadeiras, era exatamente o mesmo custo da formação da Alphamídia que eu fiz na época em Java. Uau. Então, como eu não tinha, a matemática não fechava, eu era obrigado a trancar um semestre, faz o curso, depois volta. Né? E aí eu estava contando com esse curso para me lançar, né? Até tinha. Na época, Ecore também já era uma empresa muito forte, né? Tinham instrutores do curso que eram da Ecore. E na época, a Ecore e a CWI eram as 2 empresas que eu estava mais inclinado, mas eu preferia a CWI por causa de São Leopoldo. Né? Ecore já era na Carlos Gomes, em Porto Alegre, e eu preferia o Contafluxo. Eu era de Canoas e eu queria
Eu sempre gostei de ambientes mais calmos, cidades menos grandes, né? Enfim, então eu preferia ir para São Leopoldo do que ir para Do que ir Porto pra Alegre. Porto Alegre, lá na Muvuca. Isso aí. E aí acabei entrando na CWI para uma vaga no suporte web, né? Que era um setor lá que pensa assim que todo projeto grande vira uma squad perene que dá manutenção evolutiva em cima daquele sistema, e quando o sistema não é tão grande assim, ou o cliente não quer investir em perenizar uma squad para manter, ele fechava na época contratos de suporte, 100 horas por mês, 40 horas por mês, 80 horas por mês, 200 horas por mês, 300 horas por mês, e aí esse setor era um pulmão de profissionais que atendia múltiplos contratos. E na época eu entrei para atender um contrato de 80 horas do Terra, um contrato de 40 horas da Dell, em Java o da Dell, e em PHP o do Terra, e com as 40 horas que sobravam ali para o que pintar ali, dar uma ajuda, atender algum chamado. E lá o Terra lá com o PHP era meio mão nas costas para mim, não tive grandes desafios, era só atendia chamado, resolvia coisas, pequenos projetos de 2, 3 meses que fazia dentro. Pequenos projetos de 2, 3 meses fazia dentro do contrato de suporte, aí quando não tinha projeto, atendia chamado. Quando eu pintava chamado para o projeto para atender o chamado, então era um pouco assim, então tinha projetinhos ali também. Mas era mais suporte mesmo, né? Sim. Até onde eu sei, esse sistema que eu dava suporte na Dell, ele existe até hoje, é usado até hoje, é um sistema de EDI, de integração entre notas fiscais que são emitidas pela Dell e a integra com os parceiros de transporte para ir coletar e fazer a entrega. Aí, ó, tá usando o sistema aí. Eu sei que ele mudou, foi reescrito e tal, mas ele existia até, sei lá, no passado, até onde eu sei, ainda existia esse contrato com a Dell aí de suporte. Esse sistema que é um sistema sem interface, que ninguém faz ideia que existe, mas que ele é uma peça bem importante aí na questão de logística, né? Que enfim, massa! E aprendi bastante ali, aí participei de vários outros pequenos projeto de suporte ao projeto da Fiat, fiz projeto para Actia, para Unicinos, para Walmart, aprendi ASP, aprendi Perl ali, aprendi Code Fusion ali, aí peguei um contrato, a CWI pegou um contrato o primeiro contrato em dólar da CWI, era uma empresa de Miami, Terra Miami, na verdade, terra.com.en.terra.com, né, na época, e aí era um contrato que era PHP e Code Fusion, e eu fui líder técnico desse projeto por um ano. Que massa! E aí depois eu migrei para o Java. E quanta galera tinha lá nesse aí? Nesse projeto do Terra eram eu e mais dois. A primeira equipe, eu me lembro que era o Luiz Felipe Círio Flores, que é um cara, se não me engano, é do Sicredi hoje. E o terceiro cara eu não vou lembrar. Talvez o Daniel Krug, não sei, ou o Daniel entrou depois, não me lembro. Que era um cara que, se não me engano, estava na Dell há pouco tempo atrás. Não me lembro agora, talvez eu esteja mentindo aqui. Que massa, cara, mesmo. mas sei que era eu, o Felipe, tinha mais um, talvez o Daniel, e aí depois teve umas outras pessoas, eu fiquei só por um ano, e eu tinha uma combinação, como eu queria migrar para o Java, eu tinha uma combinação com a CWI, que eu vou ficar nesse projeto até um ano, eu vou formar meu substituto, e aí eu vou migrar para o Java. E o Luiz Felipe Círio Flores foi o cara que ficou no meu lugar quando eu fui para um projeto para as lojas Colombo como desenvolvedor Java. Acho que a equipe mais top assim, que eu já trabalhei foi a equipe das lojas Colombo, e aí eu falo isso porque praticamente todas as pessoas que estavam nessa equipe são meus amigos até hoje, e todos são pessoas sensacionais, assim, além de amigos. Um deles, o Lucas Balencifer, hoje ele é gerente na CWI, o cara escolheu o terno do meu casamento, né? Uau! E ele era um dev senior / arquiteto nesse projeto, cara tecnicamente sensacional. Rodrigo Kintzer é um outro dev senior desse projeto, é um cara que hoje mora na Holanda, trabalha no Miro. Everton Schneider, um outro cara que foi meu padrinho de casamento também. Os três foram no meu casamento, na verdade. O Everton trabalha para uma empresa da Austrália, morou na Austrália um tempo, hoje mora no Brasil, mas trabalha para a mesma empresa da Austrália. Todos os caras que estão muito bem, né? O Gabriel Balencifer, irmão do Lucas, está na CWI até hoje também. Então, era uma equipe que, assim, todos os caras eram tecnicamente muito bons.
a equipe, quando eu entrei, ela tinha um testador. Esse testador ficou um tempo e ele saiu porque não precisava, né? A equipe era super sênior, já Que automatizava massa. teste, já, saca? Já Uh, tinha uma, já é, sabiam as já, ferramentas, já tinha. exatamente. Então era uma equipe extremamente sênior, né? E aí dali eu era um Java pleno ali, né? Entrando ali para aprender com os caras top. E aí dali aprendi muito também de Java ali, e Struts na época, Struts 1, Struts, nossa. JB com Struts 1, era uma delícia. Muito e, top. Oh, é, tecnologia de ponta. e tecnologia de ponta, ponta de faca. E, sim, na época era novo, né? Na época Vamos era, pô. dizer, 2005? 2006? 2008 ou 2009, já não 8, era tão novo. 9? Já não era Mas tão já, novo. não, mas era. Struts nessa época era. Já tinha Struts 2 nessa época, já tinha um embrião de JCF, se não me falha a memória. Já existia JCF, sim. Porque quando eu migrei para outro projeto, um projeto do Badesul, aí eu fiquei alguns anos no Badesul, e aí lá eu fui líder técnico, Java, lá já era JCF. Se não me falha a memória, era JCF com Prime Faces. Prime Faces. Não era Rich Faces, era Prime Faces. Pois é, isso, quando eu entrei na área de tecnologia, eu comecei a mexer com isso em 2012. E realmente, cara, era top de linha isso nessa época. Não. E o Struts era um upgrade de Struts, né? Então, o JCF, Rich Faces e o Prime Faces. E, cara, isso aí era era o joio aí. Não lembro agora se era primo, Rich ou Prime. Eu acho que talvez eu esteja confundindo aqui, porque depois o meu projeto foi na Unimed, e aí na Unimed era Spring e Prime Faces. Talvez no Badesul tenha sido Rich, porque eu trabalhei com os dois. Uhum. Né? E aí eu fiquei, acho que, uns 2 anos no Badesul, talvez. Mas eu estou me sentindo um dinossauro do Java aqui também. Não se preocupa, somos os dinossauros do Java. Java FX também, já mexeu com Java FX, Java Flex? Já mexi, Java FX, já fizemos. Fiz um curso, um desses certificados aqui, um deles aqui, eu não lembro qual, é de Java FX, cara, aí ó, 2012. Já trabalhei com o Swing também, já fiz sistema para controle de ingressos, Swing, que foi para um freelance, mas eu já trabalhei com Swing também nessa não lembro exatamente quando, mas... Swing, pessoal, é uma framework de front-end, só para disclaimer aqui, né, porque o pessoal pode imaginar outra coisa aqui, quem tá ouvindo. Pode imaginar, Mas Swing acho que no suporte da CDB, a CDB fez um RP para uma rede de farmácias que era muito grande ali na região do Vale dos Sinos, a Droga Rio, nem sei se existe mais. A Droga Raia. Não é Droga Raia, não. Acho que era a Droga Rio. Era bem regional ali do Vale dos Sinos, em Costa da Serra. E a gente fez um RP para eles que o banco era Oracle, aí tinha uma parte web e tinha uma parte desktop que rodava um PDV nas lojas, que, se não me falha a memória, era em Swing, e isso passou em algum momento pelo suporte. Eu não trabalhei nesse projeto, efetivamente, mas em algum momento isso passou pelo suporte, a gente precisou fazer alguma coisa para ajudar, enfim. Era com NetBeans 5.5 na época. O pessoal que sempre trabalhava com Swing usava o NetBeans. E aí, quando não é, todo o resto usava Eclipse. E quando era Swing, era NetBeans. E aí, como é que foi a ideia é top. Como é que foi a evolução daí? Bom, aí o Java né, você queria trabalhar com Java, conseguiu, então, formou uma equipe top lá na Colombo, e como é que foi daí depois, Depois, quando no Badesul, eu já atuei acho que uns 2 anos no Badesul como líder técnico, e o Badesul, ao Badesul eu também devo a minha esposa, porque a minha gerente na época do Badesul foi quem me apresentou para minha esposa, era amiga dela, então eu também devo, né, a TI, né? Viva a TI! Viva a TI, conheci minha esposa através da TI da minha gerente na época. Eu me lembro que na época eu ainda achei assim, meu Deus, a minha gerente vai me apresentar a amiga, é sério isso? Se eu não der certo, sou demitido, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser, né? Mas enfim, deu certo, estamos aí, 2 filhas. Enfim. 2 filhas lindas. Top demais, família linda, parabéns. Obrigado, cara.
E, enfim, aí quando eu saí do Badesul e fui para a Unimed, eu já estava inclinado aí para gestão, né? Então eu queria fazer uma transição de líder técnico para gestor técnico. Já E aí tava decidido já ir pra ir por esse caminho, assim. na verdade eu estava decidido para ir para esse caminho, estava bastante atraído aí para esse caminho. E na época eu me lembro que a Cláudia, que era minha gestora no Badesul, ela ia fazer uma transição para um outro cliente da CWI e eu estava bastante cotado para ficar no lugar dela, né? Começar a atuar no papel de gestão. Mas aí teve alguma virada de jogo aí que eu acabei tendo que ir para a Unimed, e aí cheguei na Unimed, tinha um gestor técnico lá, já tinha um arquiteto lá, já tinha um analista sênior, então eu fiquei assim, meu Deus, onde é que eu encaixo aqui? Só que aí passou um tempo e o gestor que estava lá acabou saindo, né? E aí, com o fato dele sair, abriu um espaço para mim e eu, de fato, comecei a trabalhar executar o papel de gestor Gestor técnico ali. técnico. Eu entrei como um dev, programei por um tempo, né, ajudei, né, entreguei algumas histórias aí, concluí algumas atividades, mas acabei migrando depois. E dessa equipe da Unimed também é uma equipe que tem um carinho gigantesco, né, o arquiteto dessa equipe é um amigo muito próximo, hoje ele mora na Espanha. O Foi analista padrinho do sênior seu da casamento equipe também? não, Não, não esse não foi, foi. não foi padrinho. Esse não foi. Um outro super amigo desse time aí, hoje ele era um analista sênior lá, hoje ele mora na Polônia, ele saiu para ir morar na Polônia, mas hoje ele mora na Alemanha, né, morou em Munique, hoje mora em Berlim. Amigão, quando vinha ao Brasil sempre me visitava, agora a gente não sabe como é que a gente vai fazer, né, mas a gente ainda troca uns WhatsApp aí de vez em quando. Massa. Quem E sabe você vai várias visitar outras ele lá pessoas que também. estão na CWI até hoje, né? Tayane, o Álvaro, enfim, tem uma galera muito boa que tá, dessa equipe que está na CWI até hoje. E uma equipe que eu tenho muito carinho, aprendi demais na Unimed, né? Na Unimed eu fui, então, dev, líder técnico, gestor técnico e virei gerente, né? Tayane e o Então, eu Álvaro, eu passei, trabalhei com eles. Aham. trabalhou Trabalhei com com eles quando eu eles, entrei na CWI. Uhum. Excelentes Isso, profissionais, com certeza. excelentes profissionais. E pessoas também. Com certeza. Tá meio que junto, né? Enfim, e aí da Unimed eu comecei a assumir outros clientes da CWI, né? Então eu trabalhei também com a GetNet, com o Centro Clínico Gaúcho, com o Riachuelo, com o Frigelar, com a Auxiliadora Predial, e daí foram vários projetos diferentes. Alguns desses clientes, acho que Frigelar e Auxiliadora é um projeto só, que eu atuei, GetNet é um projeto só, Riachuelo já foram vários projetos. Enfim, Nossa, muitos projetos. até que em 2018 surgiu uma chance doía para mim atender vários clientes. Eu tinha pequenas equipes, talvez umas 20, 30 pessoas, somando os clientes que eu atendia, mas era muito ruim organizar a minha agenda. Às vezes eu tinha uma reunião com o diretor de TI da Unimed, e no mesmo dia o gerente de TI da Auxiliadora queria falar comigo, e o gerente de TI da Frigelar queria falar comigo, e eu tinha que casar a minha agenda com a dos três. E teve dias que eu visitei as três empresas e, sei lá, eu estava na CWI de manhã, em São Leopoldo, aí fui para Porto Alegre na hora do almoço, porque eu tinha uma reunião na Unimed a 1, na Frigelar às 3 e na Auxiliadora às 5. Nossa. E porque eu não conseguia conciliar a agenda, né? Então, assim, era muito complicado. Era Né? E aí correria. e sem contar segmentos completamente diferentes, né? A área da saúde, imobiliária e varejo. Cara, Tinha que eu ir sempre fui virando um a cara, chave no cérebro, nossa. né, eu sempre fui um Nossa. cara bastante generalista, proativo, de colocar o cliente no centro, de tomar propriedade das coisas, mas estava gerando um desgaste em mim, esse nível de generalização estava complexo para mim. Né? Uhum. O projeto da Frigelar era em .NET, aí o da Auxiliadora era em Java, o do Unimed tinha Java e tinha .NET, então eram projetos diferentes dentro do mesmo cliente. Uhum. Então eu comecei a pedir para a CWI para uma oportunidade de daqui a pouco ter um cliente só grande ou com Focar em potencial um. de se tornar grande. E aí nisso surgiu o BV, e aí a gente montou uma equipe lá em 2018 para o Banco BV, antigo Banco Votorantim, com 5 pessoas, que começou em 1º de outubro de 2018 com 5 pessoas,
E aí a gente terminou, acho que 2018 com de 8 a 10. Depois a gente terminou 2019 com umas 35, terminou 2020 com umas 100, 2021 com umas 200 e 2022 com umas 300 pessoas. Então, foi um Uau! cliente que teve uma extensão obviamente que muito eu grande. não atendi mais outros clientes, fiquei focado nesse. Até depois surgiu a Cardiff, que também foi um cliente importante. Quando eu saí, tinha quase 50 pessoas. E aí minha equipe, né, minha organização, ela tinha pessoas do BV, e era o BV e a Cardiff. E aí eu tava no céu, porque era exatamente o que eu queria, né? Um cliente grande, aí eu podia recrutar e desenvolver os melhores, montar a melhor equipe com a minha cara, equipe que ia crescer, que eu ia criando pilares, me mantendo próximo das pessoas e ajudando pessoas a desenvolver suas carreiras e a crescerem para que se tornassem pilares para sustentar o crescimento e definir e ajudar a empresa a encontrar formas de contratar diferente, de contratar mais rápido e de focar em soft skill, não em hard, porque o hard, a gente compra um curso na Udemy, faz um período de entrada ali, de onboarding mais esticado, e tu ensina o que tem para esticar, mas soft skill leva anos para desenvolver. Comportamental. Né? Então, Tem até uma comportamental, frase ele que... vem Tem até uma frase da que a galera fala, criação, né? né? A gente contrata, né? As empresas contratam por hard, mas demite por soft, né? Por isso que você tem que Eu contratar bem sou extremamente por contra, né? soft. Eu sou completamente a favor de contratar por soft skills. Ó, pega essa, Né? galera. Nossa, eu sempre... Ó, E Diego, isso é o que eu bato na tecla pros meus mentorandos. Cara, foca no soft e vai aprender do hard, mas junta os dois. Faz uma até junção porque dos o dois. hard, o soft ele não vai mudar nunca e o hard ele vai mudar constantemente. Então tu entra para TI, tu sabe que tu vai ter que estar reaprendendo a todo instante, a todo instante. Tu nunca vai parar de estudar. Tu nunca vai, sempre vai ter uma coisa nova, sempre vai ter um framework novo, um padrão novo. O design pattern até não atualiza tanto assim, mas Framework é framework, JavaScript ferramenta, mesmo, espirrou cada saúde tem um framework novo de JavaScript, né? Sim. Nova moda em Paris. Né? E a gente tem que aprender, e é assim que é, porque eu não estou culpando aqui a galera do front, nem o JavaScript, os dispositivos aqui que a gente usa, eles vão mudando. E aí o front vai ter que se adequando a cada um desses dispositivos, essas interfaces novas que vão surgindo. E, cara, é o que é, não tem o que fazer, né? Com certeza. Aí agora as LLM surgindo, que vai gerar novas demandas de hard para aprender. Soft vai ser o mesmo, mas a gente vai ter que aprender hards novos para atender isso. IA vindo com Né? força. Cara, É tem isso aí. muita coisa para aprender. Então, para mim é muito isso, é soft skill. É soft. E, cara, eu cresci, né, cheguei até uma posição de gerente sênior na CW, não tem esse cargo, mas é como se fosse, porque eu tinha um gerente de estrutura, tinha outros gerentes comigo. Você liderou praticamente a maior equipe da CWI, né? Sim, nos últimos, acho que em 2021 foi a terceira maior, acho que 20 foi a terceira maior, em 21 foi a segunda, foi a maior, e em 22 foi a maior. Cara, terceiro muita em gente. 20, E como é que é primeiro esse rolê e aí hoje, de... até, pelo que eu sei, hoje ainda é a maior conta dessa. Cara, e como é que foi isso pra ti, a experiência, assim, tipo, você conseguiu fazer o que você queria, que nem você estava comentando, né, de desenvolver bem Sim. e ficar perto das pessoas, e isso foi bom pra você, foi bom pra CWI, foi bom pra... Foi. Como é que foi pra tua carreira, assim? Pra minha carreira foi incrível, cara, eu devo muito do profissional que eu sou hoje ao espaço e às oportunidades que eu tive na CWI, né? E ao que eu, obviamente, que também é um mérito meu de correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Né? Estudar e tal. E isso, estudar e correr atrás e, enfim, ter valores pessoais e me alinhar com valores das empresas que eu estava, e, né, muito soft, adaptação e sempre aprendendo, né, que nem eu falei lá atrás, né, do técnico de informática para o tecnólogo, para ciências, aí para o tecnólogo, aí vou começar a ser gerente, gestão de negócios e TI, né, porque eu preciso também ter ferramentas, embasamento teórico aqui para as questões
que eu vou colocar na prática de gestão de pessoas, de gestão de projeto, de relação com o cliente, de técnica de venda, de mentoria, de coaching, de liderança coaching, né, de design. Então tinha um pouco de tudo isso, né? O coordenador desse MBA, tenho contato com ele até hoje, pessoa sensacional, Oscar Kronmaier. Ele ele era um dos 2 coordenadores do curso e foi meu professor que me acompanhou, foi meu orientador. Que massa, cara. E a gente tem contato pelas redes sociais até hoje, né? Outra pessoa sensacional, admiro demais, baita profissional. Melhor professor que eu já tive, disparado, assim, um cara carismático pra caramba. Que massa. Vários outros professores sensacionais lá, o Jerônimo, enfim, vários outros. Mas o Oscar me marcou muito, assim, o estilo do cara, o quão carismático ele conseguia ser e reter a atenção de todo mundo, e falava bem, dominava o que estava falando, e às vezes tinha umas cadeiras que não era muito a minha praia também, e o cara conseguia fazer a cadeira render. Encantado por aquilo. Legal. Né? Mais questões mais de administração, mais fortes, né? Na cadeia de valor estendida, e o cara conseguia transformar assuntos que eu não era muito ligado, ficava ali babando vendo a aula do cara. E enfim, acho que isso, aí quando comecei a querer voltar minha carreira mais para inovação lá e apoiar a CWI a criar o setor de design, eu também fui buscar o pós-MBA em gestão da inovação, né, que teve Canvas, Design Thinking também, várias outras coisas, ferramentas que eu poderia levar para o dia a dia, né, Business Model Canvas, Business Model Operation, tinha uma série de ferramentas que eu podia levar para o dia a dia, enfim, acho que é importante a gente conseguiu levar essas ferramentas aí? Ele falou na minha apresentação de agilidade também, começamos a trabalhar só com ágil, vou buscar umas certificações. Eu sei que a certificação, eu concordo, tem várias pessoas, a certificação não define nada, é a experiência que vai definir. Só que é quase como uma gamificação. Eu vou me obrigar a estudar. Eu quero aquela certificação lá. Então, eu vou me obrigar a estudar para conseguir ter a certificação. Nesse processo, eu vou estudar, eu vou aprender e depois talvez eu me sinta mais seguro de colocar na prática, né? Ou o contrário, eu já vou ter prática e vou sentir mais confortável de buscar embasamento teórico. Então, acho que é positivo. Né? É positivo, com certeza. Eu acho que a certificação ela é positiva. Né? Então, tem tudo isso. E aí, para ir para a última etapa, que estou em Vancouver, na Amazon, né? Como é que foi essa... Nossa, cara, já foi um tempo aqui, nossa, não tô vendo o tempo nem passar. Falei dessa parte, né? É muita coisa. Mas como é que foi essa decisão sua de ir para esse novo desafio? Pois é. Eu estava satisfeito com o que eu tinha alcançado da minha carreira da NSW, né? Tinha tido os espaços e oportunidades que eu queria. Eu ainda queria crescer mais, né? Acho que eu estava tentando crescer para talvez ser um diretor na CWI também, né? Acho que eu estava num caminho natural para isso, não tinha nada formalizado nem nada, mas eu vinha me esforçando para isso, porque acho que o primeiro ponto, todo cara que foi promovido a diretor na CWI, ele era, primeiro, gerente da maior conta da CWI por alguns anos, segundo, essa conta estava redonda e estava indo bem, os indicadores estavam performando, e aí quando surgiu a oportunidade, foram os caras que ocuparam a posição. Né? Então eu estava preenchendo os pré-requisitos, faltava ter o espaço. Né? Sim. E aí nesse meio tempo, a minha esposa sempre teve uma atração pelo Canadá. Né? Eu sempre tive um desejo de ter uma experiência internacional. Né? Tinha isso meio que utópico, assim, um dia eu vou trabalhar para fora, talvez pela CWI, talvez por outra empresa, mas um dia eu vou trabalhar para uma empresa de fora, para clientes de fora, eu vou morar um tempo fora, eu quero, isso vai acontecer. Aquela coisa de também chamar, né? Chamar o universo. Visualização, né? Visualização, né? E a minha esposa também tinha uma atração pelo Canadá, ela veio, fez um intercâmbio aqui, estudou inglês por alguns meses, não lembro se foi 1 ou 2 meses, em 2010 acho que foi, ela ficou encantada com o país. A gente teve aqui juntos, depois de casados, em 2017, a gente conheceu Toronto, Ottawa, Montreal. Eu também fiquei encantado com o país. A gente não viajou tanto assim, mas a gente já foi nos Estados Unidos, para Los Angeles, Las Vegas, Miami, Orlando, veio para o Canadá aqui e teve em Barcelona, na Espanha. Nenhum dos dois nunca teve um encantamento pela Europa, não sei porquê, apesar da minha esposa ter cidadania polonesa, tem passaporte europeu, que passou para as nossas filhas, então as 3 têm cidadania polonesa,
A gente não tem esse encanto pela Europa, tem desejo de viajar, passear, mas não tem o desejo de morar na Europa, né? Uhum. E eu até tava com esse desejo, mas eu não eu e a minha noiva também tava, só rapidinho, eu e a minha noiva tava querendo também ir pra, na verdade a gente queria ir pra Portugal. E aí, depois que eu estudei um pouquinho mais também sobre ali a Europa e tal, falei, cara, velho, e ainda mais agora com essa, tem a guerra rolando lá na Rússia, eu falei, cara, nem ferrando, não vou mais não. Vamos esperar dar uma esfriada nisso aí. Isso é muito pessoal, não tem certo nem errado, não tem país melhor ou pior, tem o contexto de cada um, os desejos de cada um, e eu e a Lud, a gente sempre foi muito América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Mas para morar no Canadá. Canadá. O Canadá, né, país organizado pra caramba, limpo, as pessoas educadas aqui. Os americanos fazem um bullyingzinho com o canadense porque ele é muito educado, né? O canadense pede desculpa para tudo, né? É quase que um negócio cultural, assim. Pede desculpa. Tu esbarra num canadense e ele pede desculpa para ti. É umas coisas meio malucas, assim, sabe? A educação é diferente, né, cara? A educação é limpeza. O Brasil, não olha pra onde anda. Sabe aquela coisa que tu vai pra Gramado, todo mundo atravessa na faixa? Cara, aqui todo mundo atravessa na faixa sempre, em qualquer cidade que tu vai, não é só em Gramado. Então, tem uns mistérios, assim, que fazem o país me atrair bastante, né? É um lugar que eu pensava assim, se eu fosse morar em algum lugar fora do Brasil, acho que o Canadá seria legal. E aí, o que aconteceu? Cara, eu acho que nos últimos 2 anos, LinkedIn tá lá, né? Perfil tá atualizado. LinkedIn toda hora pipoca mensagem. Eu acho, pensamento meu, tá? Eu acho chato não responder o recrutador, porque é uma pessoa que está trabalhando, que está buscando encontrar alguém. Então, assim, a maioria das vezes eu respondo quando faz sentido, nem que seja para agradecer e dizer muito obrigado. Eu só não respondo porque até hoje, de vez em quando, eu recebo umas mensagens muito aleatórias, tarrafada total, assim, o cara me oferecendo uma vaga de dev front-end, dev .NET, full stack. Cara, pelo amor de Deus, se não tiver o trabalho de abrir o meu perfil e ver o que eu tô fazendo agora. Ver o que eu tô fazendo agora, porque menciona .NET há 10, 15 anos atrás, caiu num filtro que tu aplicou e tu mandou uma mensagem, sexta-feira, 10 da noite. Desculpa aí. Mas esse eu não vou responder, né? Então, assim, quando faz sentido, respeitosamente, eu respondo. E aí, nesse processo, pintou alguns convites de fora, né? E aí eu ia lá, olhava o site da empresa, uma startup nos Estados Unidos, fundada por um russo, papapá. Pintou umas coisas assim que eu olhei, né, oferecendo, pagando em dólar, 10, 12 mil dólares mês para trabalhar remoto. 10, 12 mil dólares americanos do Brasil como é que é? Salário de jogador de futebol. Salário de jogador de futebol, bom. Ou da Série A, que fica no banco ali, ou dos times menores, mas já tá ali no número 20, né? Já tá. Número 20. Legal. Mas aí ficava aquela coisa, né? Vou trocar uma empresa que eu tô há quase 16 anos por uma aposta aqui, eu tenho 2 filhas, aquela coisa. Então, eu sempre olhava, mas ficava com o pé atrás, né? Respondia, né? Não vou negar que eu fiz algumas entrevistas para ver, entender e ver como é que funciona essas entrevistas internacionais, né? Já estava indo com a decisão tomada, mas mais para ver como funciona o processo, fazer um benchmark, também trazer alguns insights para cá. Ver como é que tá o inglês também é importante. Aula de inglês de graça aqui, fazer uma conversação de graça aqui para testar. Isso é muito legal. Nossa, cara. Então eu fiz algumas entrevistas que não ia evoluir, mas nesse processo 4 vezes a Amazon me sondou. 4 vezes num período de 2 anos. A Microsoft nunca me sondou, a Meta nunca me sondou, né? A Meta do Zuckerberg, né? A Google me sondou 2 vezes, mas eram para posições em Belo Horizonte. E aí eu não tinha nada contra os mineiros, mas eu pensava assim, se eu vou sair de perto da minha família, que seja ou eu vou ficar aqui ganhando em dólar, ou eu vou para os Estados Unidos ou para o Canadá. Não vou para Belo Horizonte. Desculpa aí, nada contra, né? De novo, pessoal. E aí nisso, primeira vez que a Amazon me sondou, me chamou muita atenção. Primeiro, que é a Amazon. Segundo, e isso aconteceu com todas as 4 abordagens da Amazon.
olhei o teu currículo, sou recrutador da Amazon, estou recrutando para uma vaga assim, assim, assim. Eu vi isso, isso e isso no teu currículo. Eu acho que tu daria um bom fit. Vamos marcar um horário para a gente conversar? E aí eu pensar assim, gente, tem recrutador de empresa mais ou menos aqui no Brasil que me manda vaga de dev front na sexta-feira às 10 da noite, não só o trabalho de abrir o meu LinkedIn. E aí a Amazon leu o meu LinkedIn e mencionou coisas que tá lá. O mínimo que eu tenho que fazer é responder, né? Mas essa primeira vez era para uma vaga em São Paulo. Aí eu não moraria em São Paulo também, né? Definitivamente não. Acho que capitais do Brasil que eu acho que eu moraria, sem ser Porto Alegre, que é onde eu morava, né? Eu moraria, acho que em Florianópolis e Curitiba. E deu. É as duas próximas que eu vou morar. Tô morando em Florianópolis e final do ano, Curitiba. Sim, legal. Cidade sensacional. A Lud tem parentes lá, a gente já foi várias vezes, adoro. Cidade bem organizada. Vitória no Espírito Santo é legal também. Né? Mas, enfim. A segunda vez que a Amazon me sondou foi para uma vaga em Edimburgo, na Escócia. Eu me lembro que, muito parecida a abordagem, mas eu olhei no celular assim, o sol tinha nascido às 10 da manhã, ia se pôr às 4 da tarde, tava 4 graus. Não. E aí eu pensei assim, cara, minhas filhas pequenas, não agradeci de novo, né? Tava tudo indo bem, tava engajado com as coisas na CW. E aí, na terceira vez, foi uma vaga... Na terceira vez, na verdade, foi a vez que fechou, né? Foi a vez que eu que resolvi... Deu fit. Que deu fit. Eu resolvi... Até curioso. Aí era Vancouver e Amazon, né? Uau! Aí eu lembro que eu liguei pra brilhou os olhos assim. O que eu faço? A gente acabou de construir, a gente comprou um terreno no Palmital, em Osório, fez uma casa de madeira de final de semana para ir pescar com meu pai, andar na lagoa, tava planejando comprar um jet ski. A casa recém estava pronta, era um projeto de anos que a gente estava. Eu tinha meio que botado de lado esse negócio de morar fora, ia querer deixar isso mais para frente, deixar as crianças crescer um pouco. Na pandemia, trabalhei de casa a maior parte do tempo, ótimo, perto das crianças. É bom demais. E aí chegou isso aí, só que aí eu falei, Lud, o que eu faço? Aí ela, faz a entrevista. É a Amazon e é o Canadá, faz a entrevista e vamos ver o que acontece. Depois não sofre antes, vamos ver se tu for selecionado, tu pensa. A gente pensa. Isso. Eu fiz as entrevistas todas, foram acho que 6 ou 7 entrevistas, processo extremamente cansativo, acho que teve uma entrevista inicial, uma com o recrutador, uma inicial com um cara que era desenvolvedor. 7 entrevistas? E depois aí teve 5 entrevistas, que é Final Loop, né, que eles chamam. Teve um com o recrutador, aí com um phone screen com um cara que era do time já, um dev senior do time. E depois aí ele me aprovando, tu vai pro Final Loop, e aí o Final Loop são 5 ou 6 entrevistas, eu fiz 5, e aí são 4 entrevistas com pessoas da equipe ou da tribo que tu vai atuar, né, da org, no caso, mas é como se fosse uma tribo. E aí uma entrevista com um cara que chama de Bar Raiser, que é um cara de fora da tribo, e que ele cumpre o papel ali que a Amazon tem uma regra que toda pessoa que eles vão contratar, eles não, né? Nós, no caso agora, ela precisa ser melhor do que metade das pessoas que estão aqui hoje no mesmo cargo. Legal. Como é que mede isso? Não mede isso, isso é quase que é tipo subjetivo, entendeu? É subjetivo, assim, tu tem que olhar assim, eu vou contratar o Michael é um líder técnico. Eu conheço 10 líderes técnicos. Dos 10 líderes técnicos que eu conheço, o Michael é melhor do que 5 deles. Eu sinto que é. Então, e aí, ele vai subir as pessoas que estão é um valor da empresa em que toda pessoa que entra, ela tem que elevar a régua da empresa. A régua da empresa. Que legal, uau! E aí a principal função do Bar Raiser no loop de entrevistas é garantir que aquele candidato é um negócio meio escolha do Papa, assim, tem que haver consenso, todos que te entrevistaram têm que aprovar. Né? E o Bar Raiser tem
Claro, tem um peso maior para o gerente contratante ali, eles fazem uma reunião pós-entrevista ali para debater sobre e ter a tomada de decisão, e o bar raiser, ele tem o poder de veto. Né? Se os outros os quatro do time estão fechados e querem contratar, e o bar raiser entender que ele não é, esse candidato não eleva a régua, Já era. ele pode barrar, e já era. Né? Quanto tempo leva esse processo? Cara, não leva muito, porque sim, tu faz a primeira entrevista, né, com o RH, e uma semana depois, de repente, tu marca a entrevista com outro cara, e aí eles te passam um calendário e tu escolhe no calendário os dias que tu pode. Né? Eles te passam, tipo assim, a disponibilidade de agenda que eles têm. E aí tu escolhe lá, eu quero fazer nesses dias aqui. Então tu pode marcar para a semana seguinte já. Óbvio que aí eu sou um cara que me preparo para tudo na vida, eu acho que eu joguei mais para frente, para eu ter mais tempo para estudar sobre o processo seletivo da Amazon. Aí eu fui pro YouTube pesquisar entrevista à Amazon, aí eu achei tem 200 canais no YouTube que ensinam, dão dicas sobre processo seletivo para todas as Big Techs, né? E aí eu entendi todo esse esquema aí do bar raiser e tal, eu já sabia antes da entrevista, sabia que ia ter um bar raiser. Aí eles mandam a agenda dos caras que vão te entrevistar, o nome e o cargo de cada um e o dia e horário de cada uma das entrevistas. Tu pode escolher em fazer 5 entrevistas no mesmo dia ou separar em 2 dias. Eu optei em separar em 2 dias porque eu achei que todas num dia ia ser muito cansativo. A questão do fuso também, então eu fiz as entrevistas de noite no Brasil, eu trabalhei durante o dia, fiz as entrevistas de noite. E Nossa, aí, muito cansativo, né? 5 ia ser muito, aí eu quebrei em 2 dias, foram 3 no primeiro dia, 2 no segundo. E aí eu lembro que eu fui pro LinkedIn de cada um dos 5 entrevistadores, olhar toda a história do cara, estudou onde o cara. trabalhou, o que o cara fez, o que ele tá fazendo hoje, provavelmente pelas experiências, quais são os pontos fortes, quais são os não tão fortes, onde é que ele cita experiência, onde é que ele não cita, né? Aí eu já sabia, o bar raiser é esse aqui, porque esse aqui não tá na mesma equipe que os outros 4, então o bar raiser é esse. O bar raiser foi o único cara a entrar atrasado na entrevista, ele entrou 5, 7 minutos atrasado na entrevista, ele mandou um chat dizendo, no chat da entrevista ele mandou assim, vou entrar 5 minutos atrasado. Caramba. Na hora eu pensei assim, tá me testando, não vai colar. Tá testando para ver se eu vou ficar nervoso, se vai me desconcertar na entrevista. Ele foi a última entrevista do primeiro dia, né? Caramba. Aí eu, não vai colar. Não vai, aqui não vai. Já tô sabendo, não vai colar, não colou, né? Então acho que tudo na vida é preparação, né, cara? Eu acho que a gente tem que se preparar. Qualquer coisa que você vai fazer, e eu já vi tu falando sobre isso também. Vai fazer uma entrevista, se prepara para a entrevista. Veste a roupa adequada, fica no ambiente correto, na iluminação correta, penteia o cabelo, escova o dente, as coisas básicas, estuda sobre a empresa. Eu estudei sobre os princípios de liderança da Amazon, como funciona o processo seletivo, é focado em soft skill, isso me agradou bastante, né? Sim, não é só hard. Em soft skill. Eles exigem que tu tenha um nível de sanidade em hard, do hard que envolve para aquela posição, mas assim, o soft pesa mais, né? Importa, o que soft massa, pesa muito mais. E é um processo penoso. Cara, nossa, é muita entrevista, né, cara? E aí eu... bastante. E aí eu achei que tinha ido mal. Achei que tinha ido mais ou menos, assim. Eu não achei que eu achei assim, na melhor das hipóteses, eu alcanço a régua. Mas eu definitivamente não elevo a régua, na minha cabeça, né? E aí, uma semana depois, uma menina do recrutamento me mandou um e-mail querendo marcar uma conversa. Eu, marcar uma conversa para me desejar boa sorte nos próximos. E aí ela me fez uma oferta, e eu me lembro quando eu saí da conversa, a Lud estava me esperando lá de fora do meu escritório, e aí recebi uma proposta. Ela começou a chorar já, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí o nervosismo que eu tava no começo passou para ela. Eu fiquei meio que estático, assim, tipo, uau! O que nós vamos fazer agora? Né? E o nosso apartamento, e o nosso sítio, e a CWI, e o teu concurso, e as crianças, e as famílias.
E ela chorando, né? Chorando, tu vai aceitar, nós vamos morar no Canadá. Vamos morar no E, Canadá, vambora. e, Cara, e, que e massa. aí Nossa. a gente está aqui há 4 meses e alguns dias ainda, né? Caramba. E é isso. E aí Uau. tô aqui numa posição parecida com a que eu estava na CW, talvez na Unimed lá, gerenciando uma equipe menor, bem menor. Aqui os gerentes não têm equipes muito grandes, eles têm equipes aí de 5 a 15 pessoas, não mais que isso. Passou ali um pouco das 10, 12 pessoas, eles já estão vendo se já está formando alguém para quebrar em 2 equipes de 7, 8, né? É Não aquela equipe de são Scrum mesmo, grandes. né? Pizza mesmo. É uma É, pizza e é deu. isso aí. Leva a É isso risca, aí. né? Eu entrei como gerente nível 3, que é como se fosse um gerente pleno, né, um cargo abaixo do que eu tinha na CW. Para ser gerente sênior eu tenho que ser promovido, e mesmo o gerente sênior aqui, ele vai ter no máximo 2, 3 equipes, 2, 3 gerentes abaixo, gerenciando as equipes, vai ter umas 20, 30 pessoas no máximo, mais do que 30 pessoas vai ser diretor, né, então é outro conceito, é outro modelo, é tudo completamente diferente. E eu também é um emprego das 9 às 5. A minha equipe é responsável pelo plantão do que entrega, é uma equipe que cuida de um pedacinho do varejo, da Uhum. parte de produtos a gente chama grocery, né? Produtos do mercado, né? Everyday essentials, né? Uhum. Então é uma divisão específica do varejo ali que é pouquíssimo usado no Brasil, ainda é pouco usado aqui nos Estados Unidos e Canadá, mas é pouco. É uma divisão bilionária, mas pouco para os padrões Pouco do resto pro resto aqui do dos e-commerce, né? Se eu for e-commerce. olhar para eletrônico, se eu for olhar para roupas, enfim, tem Por lá muito pra mais livro. coisa, tem muito mais coisa acontecendo do que em grocery. Mas Mas que massa, nossa, mas é desafiador, é né? isso aí. É uma Né? corporação com milhares de pessoas, É né? um time, o time que eu tenho é um time global, né? Que atende Port Wild, então a gente também tem uma proximidade com o jurídico aqui, por questão de compliance dos países e tal. E aí, como é que funciona? Tipo, o time é separado, é global o time? Tipo, tem gente de vários países? Como é que funciona? Tem, mas nem tanto. Hoje a empresa ela foca assim que o time ele tem que estar. A gente é híbrido, então a gente vai para o escritório 3 dias na semana, trabalha 2 de casa, então todo mundo daquela equipe, o ideal é que esteja numa mesma cidade, né? Não é o caso da minha equipe. A minha equipe tem 3 pessoas em Vancouver, no Canadá, tem algumas pessoas em Seattle, que é aqui perto, já fui 2 vezes, 2 horas e meia de carro, então É perto. dá para ir de avião, dá para ir de trem, dá para ir de ônibus, mas eu prefiro ir de carro, porque de ônibus demora, de trem demora mais ainda, Ainda mais de com duas filhas avião, pequenas. é, de avião é um voo de, sei lá, 45 minutos, é tipo de Porto Alegre a Florianópolis de avião, só Uhum. que aí tu tem todo o tempo de ir até o aeroporto, mais alfândega, check-in, Check-in e tal. mais Ah. vai gastar mais do que as 2 horas e meia do que pegar o carro e descer. Né? Uhum. Então eu fui 2 vezes, já devo ir agora a setembro. É sensacional ali a área de Seattle que fica o prédio da Amazon que eu vou, porque são vários prédios da Amazon, vários prédios da Google, vários prédios da Microsoft, é como se fosse quase Qual é um vale. é o bairro da TI, né? Ai, que massa, cara. Nossa, deve ser bem. É, E, nossa, isso aí, você deve estar conhecendo muita gente aí, né? muito. Muita network, né, cara? Sim. A minha equipe tem uma equipe da minha tribo que fica na Índia. Na verdade, tem mais de uma equipe da minha tribo que fica na Índia. E aí tem integrações entre as equipes, né? Tem uma equipe que trabalha com machine learning e a minha equipe é uma equipe que desenvolve APIs que expõem esses modelos de dados. E aí a equipe de machine learning está parte dela na Índia, parte dela em Seattle. Então tem chinês, tem indiano. A minha equipe tem coreano, tem americano, tem Que indiano, tem massa. chinês. Então e essa troca é outra coisa que eu acho sensacional, né? É Então muita cultura diferente, né, tem cara? Meu gente Deus. de várias nacionalidades, sexo, cor, essa diversidade ela é sensacional, entende? Porque tu aprende um pouco com cada um, né? Sensacional. E isso é muito rico, né? Tu aprende a entender e respeitar e admirar um pouquinho de cada um, né? E de cada cultura. Essa é uma experiência sem Sensacional sombra de demais. dúvida rica demais, né?
E aí tem muito também dessa questão do Canadá, e a própria empresa fomenta isso também, essa troca entre as pessoas querendo se ajudar e te ajudar a te acolher bem, te receber bem, todo mundo querendo te dar uma dica. É todo mundo imigrante, todo mundo tá longe da família, todo mundo sabe que tu vai estar passando um monte de perrengue, vai estar tentando descobrir um monte de coisa, então todo mundo vai tentar te dar alguma dica de alguma coisa que tu tem que fazer e que vai ser mais fácil. É E isso empatia, tem bastante gente que te ajuda, né? tem. Que Então, assim, eu massa, me cara. sinto extremamente bem recebido, extremamente acolhido. Isso ajuda a ter um onboarding e rampar super rápido, né? Com certeza, cara. Meu inglês não é perfeito e não precisa ser, né? Aí, ó. Top, cara, tem E que se porque o desafiar, né? inglês de nenhum deles é nativo, então todo mundo erra aqui ou ali, mas todo mundo se entende, todo mundo se ajuda, e é isso que importa, né? Com Enfim. certeza, tem que se desafiar, né, Diego? Eu sempre falo para os meus mentorandos também que você, por mais que a gente ache que nunca tá pronto, é falho, é falho não, mas é ruim você ser perfeccionista. Vai lá e se arrisca, leva não Sim, mesmo, se errar, tenta de novo e vai, corrige a rota e o importante é você sim. se desafiar. Eu sempre falo isso pros meus mentorandos, para eles poderem fazer entrevista mesmo, se joga, o máximo que você Tem, vai tem, levar é tem, não. tem que ter inteligência emocional para isso também, saber lidar, tirar as lições e seguir em frente, acreditar em si. Acho que tudo isso Tudo isso é importante, né? é muito importante. É muito importante. É importante. Uau, que história incrível, cara. Nossa, é demais. Enfim, tô aí, tô à Tem disposição aí. uma, assim, Desculpa aí. ó, Estourei teu tempo aí. nem esse negócio de tempo aqui com a gente não cola muito, não. Com relação a, até, assim, a gente sabe que é difícil entrar na área de tecnologia, né? E é super importante. Eu tô aprendendo, sempre aprendo muito com você, ouvindo a sua história mais ainda, mas eu gostaria de te pedir um conselho, principalmente para quem tá nos ouvindo e quem tá começando agora na área. Qual que é o principal conselho ou os principais conselhos que você daria para quem está querendo ou migrar de carreira ou quem quer entrar na área de tecnologia? Quais seriam os seus conselhos? Olha, eu acho que tem uma parte do conselho que ela é genérica e vale para os dois, que é define teus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Onde é que tu quer chegar, né? Uhum, Não pensa no longo prazo para tu traçar trabalha de trás para frente, né? Onde é que eu quero chegar, né? Quero chegar aqui. E aí traça o plano de trás para frente, o que tu precisa para chegar lá, né? E aí isso vai te entregar o de médio e o de curto prazo, né? Cria o teu backlog para chegar lá, né? uhum, Prioriza esse backlog para as coisas que vão entregar mais valor ou que tem um ganho mais rápido. Eu dizendo, é um ganho rápido ali, um ganho rápido, eles são fáceis de concretizar, né? uhum, Entregam valor e são fáceis de concretizar, né? Ou que elas não são tão fáceis de concretizar, mas elas entregam muito valor. Prioriza isso, né? Foca nos teus pontos fortes, né? Isso é algo que eu falo também para todos, né? Eu acho que todo mundo tem força e todo mundo tem fraqueza, mas escora a tua carreira nas tuas forças, não nas tuas fraquezas. Vou fazer uma uhum, analogia boba aqui. Se eu tenho uma filha aqui que ela é extremamente boa em exatas, mas ela vai mal nas humanas. Eu tenho que contratar um professor particular para ajudar ela com as matérias de humanas. Eu preciso criar mecanismos aqui para ajudar ela a gerenciar essas fraquezas. Ela tem que passar por média nessas matérias que ela não vai bem, mas eu não posso querer que ela seja nota 10 e que depois ela vai ser, sei uma lá, vai ser artista, sei da lá. artista, uma psicóloga, ela não é a dela, entendeu? Não é a dela, ela vai ser, sei lá, matemática, programadora, engenheira, não é o que ela vai ser, né? Então acho que tu gerencia a fraqueza, né? Para passar por média, não para Uhum, tirar nota 10 naquilo, não te cobra para tirar nota 10 na fraqueza, porque tu vai ter que gastar muita energia e vai te entregar pouco resultado porque tu não vai ser feliz fazendo aquilo, uhum, né? Então com foca no que tu é certeza, bom porque tu vai ser feliz fazendo aquilo, com né? Tu vai certeza. atingir melhores resultados. Eu acho que isso é um ponto importante. Um outro ponto importante ainda conectado com isso é também não fantasiar, né? O que eu mais gosto na vida é jogar futebol. Como eu queria ser jogador de futebol? Pô, desculpa, né? Eu queria ser jogador de futebol, mas como
sou muito melhor programador, né? Também tem coisas que tu quer muito, mas tu tem aptidão zero, não adianta dar murro em ponto de faca também. Então tem que ser realista nesses objetivos, tem que ter alguma aptidão, tem que estudar para isso. E também genérico para as duas áreas. Não vai te matricular numa faculdade de 5 anos para descobrir se tu é bom em lógica e vai dar um bom programador. Cara, Faz curso antes. Compra uns cursos na Udemy, paga 20, 30 reais lá, vê se tu tem facilidade ou não, se tiver, vai adiante. Não desprende tanto em dinheiro, tanto tempo para tu testar uma coisa, né? Aí também vem muito do modelo a gente aqui de desenvolvimento, né, iterativo incremental, testa, ou das startups, Lean, testa logo, para ter um feedback logo, para melhorar logo e tentar de novo logo. Né? Com certeza. Tenta ser perfeito na primeira tentativa. Dá a cara, né? Tenta alguma coisa. Acho que isso também vale para os dois. E aí, separando um pouco agora entre os dois, o que está começando a carreira e o que está querendo pivotar a carreira, bom, o que está querendo começar a carreira, o meu conselho é soft skill. A meninada jovem que está começando foca muito no hard skill, em aprender as tecnologias, porque fica empolgado e dá um tesão de aprender as coisas, e esquece que, no fim, que nem tu falou, né, as pessoas são contratadas pelo hard, erroneamente, na minha opinião, e demitidas pelo soft. Concordo também. Né? Então, eu acho que, cara, a maioria das empresas, ou em algum momento, elas estão se dando conta, as empresas, as big techs fazem muitos, apesar de ter testes pesados de hard, o foco é soft, muitas. Né? Então, acho que tem que ser comprometido, né? Tem que colocar o cliente no centro, tem que ter empatia, tem que ter inteligência emocional, tem que entregar resultado, tem que... Né? Eu acho que a gente na TI teve um momento lá que, até no meu início da TI, que tu fazia um pouco de tudo, depois super especializou, aí tinha o testador, o analista de teste e o analista de qualidade, aí tinha o desenvolvedor, back, front, o arquiteto, o projetista, o líder técnico, especializou demais, o que foi ruim, e agora o mercado entrou num meio termo que para mim é o ideal, né? Tu vai ter o cara de back, o cara de front, mas ambos são uma espécie de analista desenvolvedor, cada vez tu vê menos analista, cada vez tu vê menos arquiteto, porque vai juntando um pouco, aí tu tem um líder técnico que também é arquiteto, vão tendo conexões. Não tem certo ou errado, vão ter várias combinações, porque as empresas são feitas de pessoas e as pessoas vão ter aptidões diferentes, né? E aí tu vai, como gerente, tu vai montando a composição do teu time de acordo com o que tu precisa para, né? Tu tem que entender também o que projeto que tu tem que entregar, que skills que tu precisa, e conforme tu vai juntando as peças, encaixando esse quebra-cabeça para montar o time mais adequado para aquela necessidade. Então, acho que um dos pontos aí para a galera que está começando é não esquece o soft skill. Isso não é frescura, não é velho reclamando aqui. Verdade. É importante. Não me adianta nada ter o melhor jogador de futebol do mundo no meu time se ele não trocar um passe com o colega do lado, reclamar de todo mundo no vestiário, reclamar do time na entrevista, reclamar dos colegas. Cara, eu prefiro não ter esse cara no time. E concordo. Ter vários caras que vão baixar a cabeça e jogar bola. Tem um time mais entrosado, entrosar. E tem um time mais entrosado. Desculpa, mas é isso. Não é frescura de velho. Né? É um conselho de alguém que tem 20 anos de TI. Né? E aí, para a galera mais velha que está tentando pivotar a carreira, faz uma reserva de segurança, guarda uma grana. Você não vai conseguir trocar o seu salário que você ganha na empresa que você está, no concurso que você está, por um salário equivalente na TI imediatamente. Não vai. Você vai ter que cortar pela metade ou um terço, talvez até um quarto, para iniciar. Só que você aí que está pivotando a cadeira, saiba que na maioria dos casos que eu tenho experiência de pessoas que pivotaram a carreira, o salário deles cresceu mais rápido do que os iniciantes, mais rápido do que mais exponencial, e mais rápido eles estavam ganhando de novo o que eles ganhavam, e mais rápido do que eles imaginavam, eles estavam ganhando mais do que eles ganhavam. Né? Só que tem que se preparar para isso. Então se você quer pivotar a carreira, desculpa de novo,
faz a reserva de segurança, te prepara para isso financeiramente. Eu estou dizendo isso porque a maioria vai se preocupar em aprender o hard skill e tem que, e aí serve o conselho do pega os cursos da Udemy, faz um curso, entende se tu é melhor em back, se é melhor em front, olha o mercado, o que tem mais de vaga, onde é que vai investir. Acho que o back ainda é o que mais tem. Para cada posição de front que se abre, tem 10 de back. Então, é a posição que vai ter. Mobile é legal, mas aí vai ter 20 posição de dev back para cada posição de desenvolvedor mobile. Projeto para mobile. Então, desculpa aí, mas aí eu... Mas eu sonho em trabalhar como mobile, quase, na minha analogia, jogador de futebol, né? Então, eu queria tanto ser jogador de futebol. Eu queria tanto jogar no Flamengo. Mas vai jogar primeiro ali vai jogar no Caxias primeiro, depois você joga no Flamengo. Pode ser. Mas, então, assim, entra na TI primeiro com back, porque vai ser importante, tu vai se tornar um desenvolvedor mais completo. Né? Entra no que é mais fácil para tu ter experiência, para tu aprender. Depois que tu tiver uma bagagem, aí tu troca. Pivota. Né? Não tem problema. Trocar dentro é mais fácil do que trocar fora, é mais fácil de começar. Porque depois que tu já é um pleno, já é um sênior, agora, tu já é um dev sênior na empresa, se tu disser, eu não quero mais trabalhar com back, trabalhar com front. Tu vai ter muito mais possibilidade para isso do que se tu for um iniciante. Né? Porque a empresa já confia em ti, tu já tá lá, então vai ter mais oportunidade. Se tu não quiser ficar naquela empresa, querer ir para outra, aquela experiência vai ser importante para te pivotar também. Né? Eu já saquei lá atrás, na minha carreira, que Java era mais longe do que PHP, mas era mais difícil de entrar em Java, então eu entrei em PHP para depois trocar. Né? Uma escolha sábia, estamos aí. Enfim, é a dica que 20 anos de experiência, pessoal. Anotem essas dicas aí, cara, porque tudo que o Diego fala assina embaixo aí. Imagina essa frase na voz do Fausto Silva, ia ficar mais divertido. É verdade. 20 anos de experiência, galera. 20 anos, galera. Muito bom. Quem sabe faz ao vivo, né, Diego? Cara, muito bom mesmo. Pessoal, Diego, muito obrigado pela sua participação no Jornada Cast, foi incrível. E como é que a galera te encontra, Diego, nas redes sociais, caso alguém queira conversar com você aí, te trocar uma ideia no LinkedIn, Instagram, como que a galera te encontra? O meu nome é difícil de Diego Hagstrom. Né? Pra quem tá aqui quem tá vendo aqui no vídeo, tá aparecendo na tela, pra quem tá vendo. Quem não tá vendo... realmente. Beleza. Como é que é? Só letra aí de novo. Diego Hagstrom. Diego Hagstrom ou Diego Hagstrom, eu já não sei mais, porque na família é Diego Hagstrom, tá? Mas nas empresas que eu trabalhei, todo mundo me chama de Diego Hagstrom, então eu já respondo para os dois, fica tudo certo. Mas nas redes sociais vocês vão me achar no Instagram, no @DiegoHGG, né? Ou se pesquisar por Diego Hagstrom, vai achar também. E no LinkedIn, acho que é Diego Hagstrom, vai me encontrar também. Né? Então, enfim, vai me achar lá. Só de pesquisar pelo nome vai me achar, pode me adicionar. Se tiver qualquer pergunta, pode perguntar. Tem um universo inteiro que a gente não explorou aqui ainda, que é sobre imigração, né? Tem muita gente interessada nisso também. Com certeza. Então, daria mais um podcast, mais uns 3 no mínimo. Daria mais um podcast, especialmente sobre imigração. O Canadá daria para fazer um específico para isso. Com certeza. Vamos marcar mais para frente uma dessa conversa aí, com certeza. Esse é um tópico bem relevante aí pro pessoal, tem bastante dúvida, dá pra gente fazer assim. Vamos marcar. Pode ser um objetivo de longo prazo aí de muita gente. Com certeza. Bom, então é isso aí, pessoal, conversem com o Diego também nas redes sociais. Bom, Diego, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornada Cast. Fico lisonjeado por aceitar esse desafio e contar a sua história. Eu tirei muitos insights, espero que o pessoal tire também. E até o próximo Jornada Cast. Tamo junto, pessoal. Fala, galera. Falou.